Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos teus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Por favor, levante assim a sua mão direita, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por tua presença aqui neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está aqui. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas debilidades. E nós te pedimos, Senhor, contempla agora cada uma destas pessoas. Contempla, Pai querido, este homem, esta mulher, esta vida, Deus querido, que quer, Senhor amado, verdadeiramente servir ao Senhor, que quer estar na tua presença, Senhor, que quer ter um novo rumo, uma nova direção. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o caminho, nós sabemos que o Senhor Jesus é a verdade, nós sabemos que o Senhor Jesus é a vida, mas não conseguiremos entender isso por completo, ó Deus, se não for na revelação do teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor, traga-nos a tua direção, traga-nos a tua revelação, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos acertar em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é: Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. É como se nós disséssemos assim: Jesus o viu. Jesus, ele não viu somente Zaqueu, que é o personagem da história, mas Jesus, ele já viu cada um de nós que estamos buscando a sua presença. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda a terra. Os olhos do Senhor não estão simplesmente olhando para uma pessoa. Não existe aqui neste lugar alguém melhor do que o outro. Não existe ninguém que seja superior ao outro. Mas entenda, os olhos do Senhor estão em cada um de vocês. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. Então, para isso, nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para cada um de nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por favor, repita isso comigo. A vontade de Deus é que todos os homens e mulheres se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós poderíamos, irmãos, traçar aqui
um paralelo comparando o que é a minha verdade com o que é a sua verdade, que é o que a filosofia faz. A filosofia é uma ciência que ela levanta questões. Muitas coisas, por exemplo, que acontecem lá no Oriente Médio, vou dar um exemplo para vocês. Lá, as mulheres têm que andar com aquele véu, com a cabeça coberta. Alguns lugares pode aparecer o rosto da mulher, em outros lugares nem o rosto pode aparecer. As mulheres ficam só com os olhos de fora. Aquilo é uma verdade na cultura daqueles países. No nosso país, aqui no Brasil, isso é totalmente fora de padrão. Por quê? Nós vivemos num país onde o calor é muito intenso. Então não tem a mínima possibilidade. A nossa cultura é baseada na cultura indígena, na cultura portuguesa, na cultura alemã, na cultura italiana. Então a raiz da nossa cultura é uma mistura de povos que não inclui esses povos que têm esse tipo de prática. Então, aquilo que, para aquele povo que usa esse véu, para aquelas mulheres que têm esse costume, é uma coisa à parte, é uma verdade para elas. Para a nossa cultura, não é uma verdade. Só que isso poderia nos levar a ter uma ideia, talvez até errada, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porque muitas vezes nós achamos que a cultura, ela pode relativizar o interior, a forma de pensar, a forma de agir. Agora entenda uma coisa: quem mata no Oriente Médio é mal visto como quem mata aqui no Brasil. Então existem conceitos e fundamentos que independem da cultura. Existem conceitos e fundamentos que são da humanidade, como a preservação da vida, como a alimentação, como o respeito mútuo. Isso existe em todas as culturas, desde a cultura indígena até a cultura oriental, ocidental, todas as culturas. Por quê? São regras de convivência. Se você for na Alemanha, o sinal vermelho ainda continua sendo regra. Se você for até a Itália, o sinal vermelho continua sendo regra. Por quê? Esta linguagem de sinais, ela é mundial. Ela é mundial, porque o sinal, a lei de trânsito, foi fechada com todos os países do mundo. Então, aonde tem veículos automotores, aonde tem bicicleta, onde tem moto, onde tem avião, tudo tem regra. E são regras únicas para o mundo inteiro. Então, existem coisas que valem para o mundo inteiro. E existem situações que só vão valer para determinadas culturas locais. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de valores que duram para sempre. Nós estamos falando com vocês, a Bíblia Sagrada nos traz valores eternos. A Bíblia Sagrada nos traz uma direção para a eternidade. Então, se eu quero viver com Cristo, aprender as coisas de Cristo, eu preciso internalizar valores. Esses valores precisam se tornar significados na minha vida. Eu não posso simplesmente entender a palavra de Deus como um sinal de trânsito. Eu não posso entender as verdades espirituais simplesmente como algo que eu vou usar quando eu estou em público. Mas quando eu estiver no privado, quando eu estiver sozinho, eu não uso essas regras. Eu não posso trocar de regras diante de Deus como eu troco de roupa. Eu tenho uma roupa determinada para cada tipo de atividade no meu dia, assim como vocês. Os valores não. Os valores, eles são eternos. Os valores, eles são espirituais. Eles têm que estar no pensamento, eles têm que estar nas nossas emoções
As pessoas tendem, por causa da filosofia, a relativizar até mesmo os valores, dizendo que aquilo que é um valor pétreo, firme para a nossa vida, que vai nos fazer um ser humano normal, um ser humano aceito, um ser humano resolvido, eles podem ser relativizados, e aí nós vamos ter problemas, porque se nós abandonarmos os valores da palavra de Deus, a vida vai se deteriorando. Eu assisti uma reportagem do Conexão Repórter, do Roberto Cabrini, um excelente repórter investigativo, e ele estava fazendo reportagens sobre o mundo da pornografia, e ele estava fazendo entrevistas com as pessoas que já fizeram esse tipo de filme. E vocês, se vocês quiserem acessar a internet, está lá disponível, vocês vão ver como está a vida dessas pessoas hoje. Elas dizem o seguinte: eu quero ter uma família e não posso. Aonde eu vou, a pessoa me reconhece, me maltrata. E aí, um daqueles rapazes, ele estava lá na praia de Copacabana jogando futebol. E aí as perguntas dos garotos eram: nossa, você é um privilegiado, porque você já esteve com mais de 3 mil mulheres nos seus filmes. E o homem dizia: não sou privilegiado, você acha isso, mas você está errado, porque na verdade eu sou um amaldiçoado, porque eu carrego essa marca. Eu não posso ter uma família, eu não posso ter ninguém comigo, porque todo mundo olha para mim e só vê aquele personagem dos filmes. E você vai ver que não são só os homens que dão esse depoimento, são as mulheres também. Alguns aceitaram na reportagem dele mostrar o rosto, e outros não aceitaram mostrar o rosto. Sabe por quê? Eles relativizaram valores que são valores para a vida como um todo. E hoje, como eles dizem, são pessoas que tomam antidepressivo, são pessoas que não conseguem viver em sociedade, que têm medo de ir ao shopping, que têm medo de ir a uma padaria, que têm medo de ir em qualquer lugar, porque um dia eles acharam que aquele dinheiro vinha fácil. E pasmem vocês, todos estão vivendo com dificuldade. Não existe sobra. Não existe, porque, como eles dizem, o dinheiro vem fácil e vai fácil. E aí você vai vendo as reportagens, pessoas que morreram por ingerirem anabolizantes, pessoas que morreram por ingerir muita droga, pessoas que, para poder fazer aquelas cenas, eles usam droga primeiro, para depois poder aparecer na cena. Então você vai vendo que a relativização dos valores humanos provoca destruição, porque na verdade eles dizem o seguinte: que eles trocariam tudo para não ter entrado nesse mundo, eles trocariam todo o dinheiro que eles ganharam para que eles não vivessem daquela forma, por causa da forma como a sociedade os vê. Como eles disseram, são filmes consumidíssimos, muitas pessoas têm acesso a esses filmes, veem esses filmes, mas não aceitam aqueles atores, não aceitam aqueles personagens, e eles se sentem seres humanos inferiores, seres humanos de segunda categoria. E existiu lá um depoimento de uma mulher que ela tem 2 filhos, e os filhos dela escutam gracinhas, e ela diz que as pessoas passam na porta da casa dela e gritam e falam e dizem o nome dela lá nos filmes. Esse tipo de vida, e está a reportagem na internet para quem quiser assistir, é a vida que muitos seres humanos estão caminhando, porque eles abriram mão daquilo que tem realmente valor na vida, eles abriram mão da possibilidade de ter uma família, eles abriram mão da possibilidade de ter um emprego, e eles dizem: ninguém quer nos empregar. Quando a gente começa a trabalhar no emprego, eles descobrem quem nós somos, eles nos mandam embora, porque ninguém quer ter a marca da sua empresa ligada a uma pessoa que faz filme pornográfico, ninguém quer ter a imagem
para a nossa vida. É quando nós abrimos mão do ensinamento de Deus, da palavra de Deus. Agora, só você pode decidir o que você vai fazer na sua vida. Não é a igreja que decide por você, não é o pastor que decide por você, não é a sua mãe que decide por você, o seu pai, a sua esposa, o seu marido. É você que decide por você. É você que vai analisar se daqui a 40 anos você vai estar como essas pessoas estão, porque você relativizou valores que não podem ser relativizados, porque você abriu mão daquilo que é correto para aquilo que está errado. Com consciência, você mesmo fez as suas escolhas. Deus, Ele nos dá a oportunidade de nós mudarmos a história da nossa vida. O Senhor Jesus nos dá a oportunidade de seguirmos em outra direção. E pasmem vocês, uma daquelas mulheres era evangélica. E ela disse que ela cantava na igreja. E que hoje o maior sonho dela é voltar a cantar na igreja, mas ela não pode entrar numa igreja para cantar, porque logo ela começa a ser reconhecida. E ela diz: como que uma pessoa como eu pode pegar no microfone numa igreja e cantar? Aí ela cantou um pedacinho de uma música e chorou. Então você vê como as coisas são. O outro também, um homem, colocou um hino, colocou uma canção, colocou lá uma música evangélica. Por quê? Porque nessas horas, meus irmãos, só existe Deus na vida da pessoa. Porque quando a pessoa toma um rumo que ela não consegue mais sair daquele caminho, quando a pessoa toma um rumo que as forças dela acabam, quando a pessoa toma um rumo onde ela não consegue mais sair daquela situação, então esta é a hora de ouvir a voz de Deus. Em Efésios capítulo 2, a palavra diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por mais que o ser humano tenha feito escolhas erradas, por mais que o ser humano esteja atolado na lama, não consiga sair, não consiga mudar de direção, não consiga mais pensar que ele pode ter uma família, que ele pode ter um trabalho, que ele pode ter uma vida digna, por mais que ele ache que não tem jeito, Jesus Cristo veio para dizer que tem jeito, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso, meus irmãos, é para nós chegarmos aqui na história de um homem chamado Zaqueu. Ele ouviu falar de Jesus, e esse homem, ele era chefe dos publicanos, e ele era rico. Ele era uma pessoa que ele tomava conta dos cobradores
Receita Federal. Ele seria um auditor fiscal, talvez, da Receita Federal, alguém que trabalhasse na cobrança de impostos. Ele era considerado o chefe dos ladrões, e a Bíblia diz aqui que ele procurava ver quem era Jesus. E ele era baixinho, não podia ver quem era Jesus, mas ele decidiu subir numa figueira para enxergar Jesus lá de cima. E quando Jesus ia passando, ele parou debaixo da figueira. Aonde que Jesus parou, igreja? Debaixo da figueira, justamente no lugar onde estava Zaqueu. Às vezes nós cantamos as canções, nós lemos a palavra, nós assistimos essa ilustração e nós falamos assim: que palavra linda, que momento lindo, mas não foi fácil. Aquela conversão não foi fácil. Coloca uma coisa na sua cabeça: a conversão não é uma coisa fácil. Mudança de direção. Por favor, diga assim comigo: conversão significa mudança de direção. Quando você está fazendo autoescola, aprendendo a dirigir, o instrutor fala para você assim: faça uma conversão à direita, faça uma conversão à esquerda. Quer dizer, eu estou indo aqui, faça uma conversão à direita, eu mudei de direção. Faça uma conversão à esquerda, eu mudei de direção. Converter-se significa mudar de direção, e não é fácil mudar de direção. É só você assistir as primeiras aulas quando as pessoas estão dirigindo. Elas não sabem se elas pisam no acelerador, se elas pisam no freio, se elas pisam na embreagem, se elas mudam mais, ou se elas viram. Elas ficam aquela coisa assim, aí o cara aí a pessoa está indo para lá na rua. Aí ele pega, vira para a pessoa, controla. Por quê? Vou contar um segredo para vocês. No carro da autoescola, do lado do instrutor, tem um acelerador e tem um freio também. Se você fizer uma bobagem, o instrutor para o carro. Porque ele está dentro daquilo que você está fazendo. Preste atenção agora. Quando Zaqueu ouviu Jesus falar o nome dele, ele já ficou jubiloso. E a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí ficou ofensivo, murmurado. Não ficou uma pessoa na cidade falando, diga assim, mas justamente na casa? Não. Jesus podia entrar em qualquer casa, menos na casa de Zaqueu. Era a pior casa para ele estar, era o pior lugar para ele estar. E você diz assim: não, até nós, meus irmãos, se nós tivéssemos lá, com certeza, eu principalmente disse assim: não, Jesus, aí o senhor já está pesado, não dá. Olha só, todo mundo está vendo que esse camarada está roubando, todo mundo está vendo que ele faz tudo errado na vida. É assim que nós vemos as pessoas, irmãos. Você está pensando que o ser humano olha para a gente e vê o quê? O ser humano olha para mim e vê barriga, vê cabelo caído, vê gordura, vê até obesidade. Então a pessoa vê em mim, vê tudo errado. Olha só, rapaz, olha aí, o cara está acabado, está não sei o quê. As pessoas olham para você e se acham que elas vão ver o que em você? Vão ver o seu defeito, vão ver se você serve, se você não serve para ela. Quantas vezes, meus irmãos, você entra numa casa, ou você vai no comércio, ou você vai no shopping, que as pessoas ficam reparando, ficam olhando, e olhando o quê? Não é a qualidade, não, é o defeito. A maioria da sociedade só olha o defeito, só aponta o erro, só aponta aquilo que não está certo. Por quê? A sociedade, ela pede padrões de comportamento, padrões de roupa, padrões de beleza, e se você não tiver um padrão, você não serve. Só que aprenda algo: Jesus não vê como eu vejo. Eu posso até fazer alguma coisa que você não goste. Algum irmão aqui pode até fazer alguma coisa que você não gosta, alguma irmã, mas Jesus não é como eu. Jesus não é como nenhum de nós aqui. A Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz, irmãos, que a forma dele tratar as pessoas é diferenciada. Jesus não vê como eu vejo. Eu vejo o defeito também, meus irmãos. Eu vejo aquilo que está errado. Eu vejo aquilo que não está
e Ele está vendo que você tem qualidades. Ele está olhando para você agora, Ele está vendo que você pode tomar um novo rumo na sua vida, que você pode tomar uma nova direção, que eu posso tomar um novo rumo na minha vida, que eu posso tomar uma nova direção. Outro segredo: Jesus não se importa com a opinião das pessoas de Jericó. Jesus não se importa com a opinião das pessoas da cidade. E digo mais a você: Jesus também não se importa com a opinião das pessoas da igreja. Não tem aí para a minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu estou aqui para servi-lo. Tem muitas pessoas que olham para você e vão dizer assim: você não serve para servir a Deus. Você não pode estar diante de Deus. Tem muitas pessoas que vão olhar para mim e vão pensar a mesma coisa, mas Jesus não se importou com o que estavam falando. Ele disse: hoje me convém pousar na tua casa, hoje me convém ter um particular contigo. Eu vou dormir na sua casa, eu vou entrar na sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Levantando-se Zaqueu lá dentro da casa, disse ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aí você diz assim: eu fiquei pensando, de onde que Zaqueu tirou essa afirmação? Primeiramente, nós vamos ver aqui em Êxodo 22, a lei de Deus. Êxodo 22, 1. Por favor, repita após mim. Diga assim comigo: se alguém furtar boi ou ovelha e o demolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Olha o que a lei de Deus diz: se você roubar um boi, picar esse boi, botar na sua panela e comer, você vai pagar 5 bois, porque você comeu um boi, não era seu. Olha o que a lei de Deus diz: se você roubar uma ovelha, a ovelha é maior ou menor que o boi? Menor. Se você cometeu um delito menor, você pegou a ovelha, então você vai pagar 4 ovelhas por 1. Roubou coisa grande? Paga 5 por 1. Roubou coisa pequena? 4 por 1. Lei de Deus. Aqui Êxodo. Aí você diz assim: olha que coisa maravilhosa, olha de onde Zaqueu tirou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Zaqueu conhecia a palavra. Tem mais uma referência em 1 Samuel 12, 3. 1 Samuel 12, 3. 1 Samuel 12, 3. Você vai repetir aí após mim. Por favor, diga assim. Deixa eu ver aqui se é o primeiro ou o segundo. Calma aí. 1 Samuel 12, 3. Repita assim comigo: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os teus olhos, eu vou restituirei. Isso aqui é o profeta Samuel falando com a congregação toda de Israel, dizendo: se eu peguei um boi de alguém, eu vou restituir quanto? 5 por 1. Se eu peguei alguma ovelha, eu vou restituir. Se eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito, pode falar que diante de mim ele disse, porque eu vou devolver, eu vou restituir. E para concluir, 2 Samuel 12, 6. Agora sim, é 2 Samuel
12:6. Por favor, repita-se comigo. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Está vendo? Se você roubasse um cordeiro, pegasse de uma pessoa, você tinha que devolver 4. Entenda, escuta o que eu vou te falar. Zaqueu conhecia a Bíblia até melhor do que eu, porque ele era judeu. Só que qual que era a diferença? Ele não praticava. Ele sabia que ele não poderia pegar as coisas dos outros. E sabe o que ele confessou para Jesus? Senhor, eu tenho feito pequenos delitos. Porque os pequenos delitos restituíam 4 vezes. Ele confessou diante de Jesus, sem Jesus perguntar, sem ninguém apontar o dedo para ele. Irmão, nós não estamos aqui na igreja para ouvir a sua confissão de pecado. Nós não vamos fazer uma fila aqui para você confessar os seus pecados, não. Jesus já sabe tudo que você fez, tudo que eu fiz. Jesus já conhece o nosso interior. Então, o que nós precisamos fazer agora? É tomar uma atitude de mudar de direção, de mudar a história da nossa vida. A presença de Jesus reacendeu em Zaqueu o desejo de mudar. Eu não estou falando aqui nada que você não saiba. Você já conhece a música do Zaqueu, você já conhece essa passagem do Zaqueu, você acabou de assistir a ilustração aí na tela, você sabe tudo isso aqui. Eu fiz umas comparações com as coisas que acontecem no Brasil, mas você já sabe tudo isso que eu falei aqui. Eu não falei para vocês nenhuma novidade, mas qual que é a diferença do que eu estou falando? É a presença de Jesus aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque nós não estamos reunidos numa roda de conversa, nós não estamos reunidos num local qualquer, nós estamos aqui em torno do nome de Jesus Cristo, e a presença de Jesus que pode fazer a diferença da sua vida daqui para frente. Irmãos, Zaqueu deu uma aula de Bíblia. Senhor, eu cometi pequenos delitos, eu defraudei em pequena monta e juntei a minha fortuna assim. Eu fui cometendo pequenos delitos, tirando das pessoas pouquinho em pouquinho, e eu fiquei rico. Agora eu devolvo a metade dos meus bens, eu dou aos pobres. Ele era riquíssimo. Ele disse: eu estou dando, e com a metade que me sobrar, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais os pequenos roubos que eu fiz, os pequenos desvios que eu fiz. Ele não era um homem que estava precisando restituir 5 vezes, que era de um boi, que eram grandes delitos, mas ele precisava resolver vários pequenos delitos. Aquilo que muitas vezes você diz assim: pastor, isso aqui é pouca coisa, mas faz você ficar do jeito que você está, preso, sem vontade de viver, triste, cabeça baixa. Talvez você não está vendendo o seu corpo, talvez você não está numa situação de desvio de dinheiro público, mas não existe nenhum justo sequer na face da terra, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como eu li para vocês, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, vem da sua entrega diante de Jesus Cristo que está aqui. Quando você toma uma decisão e diz assim: Senhor Jesus, eu quero te seguir, eu quero te servir. Você faz isso escondido, você faz isso com a porta fechada, dentro da sua casa, dentro de você mesmo, dentro da sua própria vida. Você não faz isso para que o pastor te dê uma credencial, você não faz isso para que você venha a ser reconhecido socialmente, para que as pessoas da sua família possam olhar para você e verem você um homem de bem. Não, você faz
a presença de Jesus que nos dá força para que nós possamos romper com o pecado e restituir aqueles que nós ofendemos, restituir aqueles que nós defraudamos, restituir aqueles que nós ofendemos, aqueles que nós fizemos mal. Mas tudo isso só é possível com a presença de Jesus. Aquele homem estava diante dos sacerdotes, estava diante do templo de Jerusalém, estava diante dos rabinos, estava diante de todas aquelas pessoas. Nenhuma daquelas pessoas foi capaz de mudar a vida daquele homem. Aquele homem deu uma aula de Bíblia na casa dele, porque ele sabia dos seus delitos e sabia como fazer para recuperar-se, mas ele não tinha forças, assim como muitos de nós. Sabemos o que precisamos fazer, mas não temos forças para fazer. Mas chegou aquele que vai te dar forças. Ele já parou aqui e ele já olhou para cada um de vocês. Ele já olhou para a minha vida, como eu disse no começo dessa mensagem. E disse de Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também é este filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem sabe que se perdeu no caminho é a própria pessoa. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de se perder. Uma vez, meus irmãos, eu fui com uma irmã, uma igreja, foi um grupo, de juniores da igreja, e a irmã foi embora e largou a gente para trás. Aí os irmãos lá daquela igreja falaram assim: mas como é que você fala? Mas a gente não sabe ir embora. Aí nós ficamos lá esperando. Quando deu uns 40 minutos depois, a irmã lembrou de nós e voltou. Isso aí que é o problema de sair com muita gente. Às vezes você esquece um pouco para trás. E nós ficamos lá na igreja esperando a irmã voltar. A irmã lembrou da gente no meio do caminho, voltou e buscou. Só você sabe se você se perdeu. Eu estou vendo você bonitão aí, ó. Está bem vestido, está bem vestida, né? Ficou lá na frente do espelho, ó, que maravilha. Só você sabe se você foi achado, se você está perdido. Não sou eu, não. Eu não tenho como apontar, ó, temos 10 perdidos aqui, 20 salvos, 50 que vão para o inferno, 50 que vão para o céu. Eu não posso fazer isso, eu não tenho esse poder. Quando você se vê perdido, você fala: meu Deus, eu me perdi. Olha, eu entrei nessa rua aqui, agora eu não sei onde é que eu estou. Peraí, deixa eu ver, como é que eu acho essa saída? O Senhor veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Aquilo que se havia perdido. Então, se você se sente assim, um pouco sem rumo, se você se sente assim, um pouco sem direção na tua vida, Jesus está aqui para te dar a direção. Jesus está aqui para segurar a sua mão e dizer: vem por aqui, meu filho, vem por aqui, minha filha. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Coloque assim as tuas mãos à altura do teu coração e feche os seus olhos. Medita por um minuto nessa palavra. Se porventura em algum momento você se perdeu, se alguma coisa, seja ela pequena ou grande,